As pirâmides Neiva eram um centro de manipulação de energias, verdadeiras usinas de força. Ali se concentravam os grandes cientistas para a conjugação de suas forças psíquicas, como hoje se reúnem os médiuns nos templos iniciáticos. Ali se concentravam os conhecimentos e a documentação dos planos planetários, os instrumentos básicos e os meios de comunicação. O grande jaguar era um especialista na construção de pirâmides. Ao perceber que o fim de Omeiocan se aproximava, ele deslocou-se para o Egito e lá emprestou sua colaboração aos orixás responsáveis por aquela área. Com sua química, eles decompunham as rochas e as moldavam de acordo com as necessidades. Possuíam prensas com as quais moldavam grandes blocos e tijolos. Por processos eletromagnéticos, eles vidravam as superfícies e movimentavam os blocos gigantescos com a mesma facilidade como os pedreiros atuais movimentam tijolos. Página 196. Reflexão em 17 de agosto de 2021. Já se especula-se a existência de pelo menos uma segunda esfinge no Cairo, no Planalto de Gizé. É o mínimo se esperar que houvesse 4 delas para fechar um quadrante de funções ligadas à energia e segurança do local sagrado, onde temos a força trina bem representada por 3 pirâmides, as quais, por suas dimensões inclusive, representam na diversidade forças distintas, equivalentes em poder, porém distintas em suas funções. Da mesma forma, Neiva e os capelinos implantaram a mesma força no Vale do Amanhecer. O hino aos adjuntos fica patente esta regra iniciática que funciona como alicerce em nosso sistema. Veja o trecho. Abre aspas. Magos do Evangelho por todo o universo. 3 colunas formando raiz. Trino Jaguar Ramsés, Sol Tumuxi. Trino Afro, Sol Araquém. Trino Amon-Ra, Sol Sumanã. Esta tríade solar é o verdadeiro elo que a clarividente instalou para que, com sua partida, os mestres representantes destas forças, raízes, na função e responsabilidade de trinos presidentes triada, mantivessem o contato com os capelinos no umbigo de nosso sistema, que está localizado no 7º da Casa Grande. Ali sim é que deveriam estes mestres se reunirem com frequência para se harmonizarem em si, entre si e por meio de reuniões comunicativas com os mestres capelinos, receber as instruções de forma precisa e incontestável dos rumos da doutrina na Terra. Claro, não foi o que houve, e para não fugir da sintonia majoritária que nos cerca e nos assiste, não entraremos no miúdo dos fatos que envolveram os primeiros trinos presidentes triada, acabando por dissolver o que tínhamos de concreto. Nada está perdido, mas muito lhes afirmo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da assistência sobrenatural que venho tendo especialmente nesta obra. Mas muito do que tínhamos está integralmente ou parcialmente suspenso até segunda ordem de seta branca. Talvez os aspirantes de hoje, noviços nesta escola, não deem credibilidade ao que informamos aqui, mas quem viveu as forças iniciáticas da Era de Ouro do Vale do Amanhecer conhece e vem percebendo um processo contínuo de distanciamento do que foi implantado por Tia Neiva
sob as ordens de Pai Seta Branca, entre outros, e o que se pratica, até mecanicamente falando, nos dias atuais. Pai João de Enoque, o trino afro, Sol Araquém, executivo e regulador espiritual das leis e chaves ritualísticas, nos autorizou há algum tempo e veio nos assistindo na obra Pequenos Detalhes, Grandes Realizações, que de forma digital e plena no acesso, já começa a transmitir o que se faz necessário para um possível e real realinhamento doutrinário. Caberá a cada um sua parte, iniciando pelo conhecimento e conscientização, para que depois o todo venha a abandonar as disputas e retomar a original linguagem dos grandes iniciados. Somente neste momento passaremos a receber novas instruções, novas missões. Voltaremos ao Egito. Temos base desta reflexão, mas não antes de deixar aqui, nesta obra registrada, mensagem do mestre Umarrã, que foi canalizada documentalmente de forma anônima e que faz parte do nosso acervo particular, legado pelo meu pai. Temos uma mensagem escrita, datada de 21 de novembro de 1999 e assinada Umarrã. O papel timbrado é da Câmara dos Deputados, está partido ao meio, e pela nossa intimidade familiar, disponibilizamos aqui a imagem comprobatória a posterior do texto digitado que busca evitar enganos com a caligrafia do documento. Faço aqui uma menção de que apenas no livro, no e-book, é que pode-se encontrar a digitalização deste documento. Salve Deus! Conteúdo do documento citado. Salve Deus, meu mestre Ajarã. Sois o representante de Quataí 108 e dispõe de suas forças, sabeis o vosso compromisso. Salve Deus. O ano 2000 é o portal para o terceiro milênio e deves, juntamente com seus pares, o mestre Sumanã e Araquém, em separado, na 7ª lua cheia, estar em retiro durante todo o seu ciclo. Estando isolados em sua individualidade, estarão com seus mestres, Quataí 108, Sumanã e Araquém, que perto indicará os vossos sucessores. Neste ponto, o documento foi rasgado. Segue. Na 9ª lua cheia, vocês se reunirão isoladamente e elaborarão todo o plano cabalístico para este intento. As escolhas devem ficar em segredo até o vosso desencarne, restando-lhe pouco tempo para a inconsciente preparação destes jaguares, diante da grandeza e responsabilidade desta missão, que compreende a continuação deste chamado crístico. Salve Deus, Umarrã, 21 de novembro de 1999. Da mesma forma que levamos nosso plexo iniciático para as grandes concentrações da Meca Jaguar, que é a estrutura física e espiritual do Templo-Mãe, os cientistas se congregavam mediunicamente também junto às grandes construções para poder fazer a usina funcionar de forma plena e eficiente no que tange os propósitos originais. Obviamente que ao longo dos séculos depois da partida do grande jaguar, as coisas, os rituais foram sendo modificados sem técnica ou validação dos mestres capelinos
e não sendo mais possível a obtenção de todos os recursos energéticos outrora acessado por eles. Qualquer semelhança com o Vale do Amanhecer é mera coincidência, para não dizer o contrário, e respeitar o livre pensar de nossos leitores. O fato de termos no Vale do Amanhecer uma única pirâmide é simples. Nossa doutrina veio também com a missão de unificar estas raízes, congregá-las numa nova, a raiz do amanhecer. O ritual denominado Triada tinha a função máter de deslocar estas forças do velho mundo egípcio para nossa sede, explicando inclusive a necessidade do lago às margens da pirâmide, espelho d'água receptor, concentrator e emissor de forças manipuladas. O trabalho contínuo do mestrado e a quantidade exigida de plexos iniciáticos, ou seja, de sacerdotes jaguares, é que possibilita a chegada de tantas forças sem o prejuízo do nosso corpo físico. A distribuição das forças, conjuntamente com a assistência de Capela, suas naves e tripulação, faz com que sejamos os acumuladores de forças tão iguais que Pai Seta Branca cita em uma de suas mensagens, e a entrega se faz necessária, como nos condiciona a lei da estrela candente, quadrantes e pirâmide. Tudo acaba sendo levado para os reservatórios universais e utilizado de acordo com o planejamento e possibilidade de todo o exército espiritual que nos assiste nesta missão. Neste trecho, encontra-se para os arqueólogos e cientistas terrenos que chegaram até esta leitura uma dica fantástica que explica o processo até hoje discutido e praticamente irreplicável ainda com toda a tecnologia e avanços da era moderna. O domínio dos campos eletromagnéticos veio do Grande Jaguar para o Egito, e a união dos orixás num propósito planetário formou o que conhecemos no Planalto de Gizé e em outras instâncias mundo afora, cada qual carregando o traço civilizatório daquele clã, mas com propriedades muito semelhantes e que em nada tem a ver com túmulos de reis ou rainhas, muito menos para demonstrar suposta grandeza de seus reinados. A vitrificação das areias do deserto era algo fácil para aquela ciência, a qual já se utilizava do grande manancial de sílica que compõe o local. Até o momento, afastados de uma convivência mais íntima com Deus, a ciência tenta explicar estes reservatórios de sílica com a queda de rochas espaciais, entre outras especulações. Contudo, será devidamente esclarecido tudo se buscarem inicialmente as muitas câmaras abaixo destas construções, onde ainda residem guardados documentos e maquinário que no seu devido tempo elucidarão esta questão de uma vez por todas. O poder de liquefazer sedimentos rochosos e até mesmo grandes rochas e depois moldá-las em favor da necessária precisão de tais construções pode ser vista em toda a parte do globo, especialmente nos Andes e na própria Ilha de Páscoa, ou o que sobrou dela. Nossa eterna gratidão ao profícuo diálogo entre Mestre Amanto e nossa mentora Mãe Quataí 108, bem como ao também saudoso Mestre Tumuxi, que com sua mente científica, por missão e transcendência ligada ao clã que denomina sua consagrada tarefa, nos elucida de forma sintetizada, mas ao mesmo tempo legível para os olhos menos preparados, que estes saberes cheguem finalmente onde devem chegar e ajude o homem a se auto-ajudar.